Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Business Connection by Bray. Sou a Kemi Soy de Bray e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Bray apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos conversar com Rafael Ong, presidente da Câmara de Negócios Indonésia-Brasil. Contextualizando o país em foco hoje, a Indonésia é o maior arquipélago e o quarto país mais populoso do mundo. Composto por mais de 17.500 ilhas, é também o primeiro entre os países islâmicos e um dos países mais biodiversos do mundo. A história da Indonésia tem sido influenciada por poderes estrangeiros atraídos pelos vastos recursos naturais ao longo dos anos. Comerciantes árabes muçulmanos trouxeram o islamismo, que é hoje a religião predominante no país. As potências da Europa trouxeram o cristianismo, e depois de 3 séculos e meio do colonialismo holandês, a Indonésia conquistou a sua independência após a Segunda Guerra Mundial. Jones Rafael Reuner Ong, conhecido como Rafael Ong, nasceu na cidade de São Paulo. Seu pai é um imigrante indonésio e sua mãe é uma brasileira nata de descendência europeia. Criado literalmente no comércio, atuou em diversos segmentos em sua vida empresarial, bem como também já atuou em diversas frentes da política democrática brasileira, inclusive em disputas de cargos eletivos. Hoje, é proprietário de empresas em segmentos diversos. É também o presidente da Câmara de Negócios Indonésia-Brasil. Acredita que, além da paixão pela terra natal de seu pai, a Indonésia é o principal elo do ASEAN para o Brasil e o Mercosul, acreditando que os negócios bilaterais que poderão surgir nos próximos anos poderá facilmente suprir o vácuo atual causado pelas grandes potências devido às atuais instabilidades mercantis. Muito obrigada pela presença, senhor Rafael Ong. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite e é uma satisfação. Bom, Rafael, depois de tudo que nós mencionamos aqui introduzimos um pouquinho sobre a Indonésia, com toda essa complexidade, né, nos dias de hoje, qual é a maior dificuldade que um brasileiro enfrentaria ao fazer negócios com os indonésios? Você mesmo, que é fluente na língua e sendo filho de um indonésio, você enfrentou alguma dificuldade? Sim, na verdade a Indonésia ela tem algumas dificuldades com relação à língua e à cultura, na verdade, né? Existe também muito por parte da influência também do islamismo na cultura deles. O que ocorre é que a Indonésia ela tem uma abertura muito recente. Até 2011, mais ou menos, a Indonésia ela era muito mais fechada do que agora. O advento aí do presidente Jokowi, que foi reeleito recentemente, ele fez uma abertura de mercado muito grande, então ele estimulou mais os negócios internacionais, e eu acho que isso deu uma melhorada no ambiente de negócio. O que ocorre é que com o tempo vem se modificando, mas ainda existe ainda uma certa resistência, mas eu não digo que não é assim, não é extremista, não é uma coisa assim que você fala, é impossível de fazer negócio, mas você busca várias fontes de acesso aí para facilitação. Então, essa necessidade do conhecimento com relação não vou dizer as leis, mas ao islamismo, ao respeito, à diversidade de cultura, todas essas coisas têm que ser pautadas para negócios com relação à Indonésia. Não é um mercado tão fácil, é um país
burocrático, tão burocrático quanto o Brasil. Para estrangeiros, os estrangeiros falam que o Brasil é muito burocrático. A Indonésia tem muita burocracia também, inclusive com relação a essa parte religiosa, muitas coisas precisam de certificação halal. Não vou falar na totalidade, mas quase totalmente, quase totalidade de produtos que são exportados para a Indonésia tem que ter certificação halal. Então, isso não é um empecilho, mas é um fator que dificulta um pouco com relação à Indonésia. Certo. Então, agora, acho que você acabou entrando na minha segunda questão, que era justamente isso, né? Pela Indonésia ser um país de dominância islâmica, você já mencionou sobre a certificação halal, o quanto a religião ela também interfere nos negócios e nas relações interpessoais, além disso que você já mencionou. Você poderia ilustrar essa questão com alguns outros exemplos para nós, por favor? Sim, na verdade, assim, ela influencia bastante, existe muito, é o maior país islâmico do mundo, né, o maior país muçulmano do mundo, então, assim, eles têm como religião, e a religião ali tem um peso muito grande com relação aos negócios, existem órgãos especializados na parte religiosa, por exemplo, com relação à certificação halal, seriam ministérios, vamos dizer assim, ministérios que são voltados à parte religiosa, então isso influencia bastante. Nas relações interpessoais, é um povo muito acolhedor, é um povo muito respeitador, é um povo de bastante conexões, assim, de aceitação. Porém, com certeza, eles têm as limitações dele com relação a essa parte religiosa. Então, influencia sim, mas eu acho que aí é onde o respeito mútuo deve prevalecer. Então, assim, mesmo, por exemplo, eu sou cristão. Então, por exemplo, quando eu fui na Indonésia, na última viagem, eu estive em vários lugares, em regiões mais peso religioso, em algumas regiões para fazer visitações. Mas eu acho que tudo isso vai muito do respeito. E o muçulmano, o islâmico em geral, eles respeitam, sim, é lógico. Você tem que saber até onde você pode ir, acho que isso aí é um pouquinho de sabedoria que tem que prover, né? E a gente tem que galgar cada passo. Não adianta você chegar pensando como você vai negociar com um país estritamente, às vezes, só porque é comercial. Não, lá realmente existe um pouco de peso da religião e isso tem que ser respeitado. Então, acho que é questão de hábitos, né? E a gente não tem muito isso, exatamente pela diversidade que o Brasil tem. O Brasil ele lida com muitas, é muito laico, na verdade. Então, assim, a gente não tem dificuldade de lidar com outros países, com outras culturas, com outros negócios. Lá já existe um pouco mais de rigidez, vamos dizer assim. Mas eles são acessíveis. Não é uma coisa que você te impeça de fazer negócio, desde que você os respeite, lógico, obviamente. Mas, assim, por exemplo, Rafael, talvez para as pessoas que não têm tanta familiaridade, né, com a religião islâmica, eu me lembro quando eu estive na Malásia, que lá também tem uma população bastante grande de islâmicos, muçulmanos, que tem o alto-falante dentro das cidades, que quando tem o tempo das orações, isso é passado na cidade inteira, né? Então, assim, gostaria de saber se existe isso também na Indonésia, e se, por exemplo, então, de repente, existem alguns horários que funcionaria diferente do que é o horário nosso comercial, alguns exemplos assim práticos do dia a dia que poderiam interferir realmente nos negócios. Existe alguma coisa assim que é importante salientar? Sim, na verdade, tem os horários que são horários de oração deles, e tem algumas cidades, por isso que eu falei. Nessa última viagem, eu estive em lugares que são mais religiosos, são mais rígidos. Então, realmente, nos microfones começa o momento de oração. Eu tive até eu mesmo um episódio com, hoje, um amigo meu já, né? Na época ele ainda não era apenas uma pessoa de conexões, mas acabamos se tornando amigos, que é o Oio, por exemplo, e na região dele, quando dá o horário, então, assim, existe, por exemplo, no meu acontecimento específico, eu percebi que havia um constrangimento com relação a gente, porque ele precisava ir fazer a oração dele. Mas isso é questão de sabedoria, né? Então, naquele momento, você percebe isso e você deixa com que a pessoa possa resolver os problemas dele. Acho que até isso é um dos fatores que nos tornou amigos, porque
ele percebeu o respeito que existe apesar das diferenças religiosas, ele percebeu o respeito. Eu acho que isso provém um pouco do próprio cristianismo que nós temos, né? De respeitar as demais religiões em então, isso abre um pouco de portas também. Acho que a serenidade, nesse caso, vem de você respeitar. O que acontece é que algumas regiões lá, períodos, por exemplo, você falou de períodos, né? Existem lá os períodos que são períodos muçulmanos, como qualquer país muçulmano. Então, por exemplo, o período do Ramadã, são períodos que você não vai fazer negócios, né? Literalmente é um feriado prolongado que as pessoas param tudo, entendeu? Então, realmente, você não vai fazer negócios nesse período. Mas isso é com todo o país islâmico, e eles levam muito a sério isso. Então, no período do Ramadã, você não vai fazer negócio. Você vai ficar em suspenso, você pode até ter algumas conversas, mas efetivamente você não vai concretizar nada. Certo, muito obrigada por esse esclarecimento. Agora, Rafael, depois que a gente abordou, né, um pouquinho sobre essa religião, a questão da religião e da biodiversidade que existe, agora na questão burocrática, como funciona o sistema dessa questão no governo? Qual que é o grau de dificuldade que um brasileiro enfrentaria? E como é na prática os processos, como por exemplo, referente a tirar alguma documentação, certidões, serviços de contabilidade, correio, entre outros? Então, pela predominância do islamismo, lá existem muitos órgãos que são, inclusive, interligados à parte religiosa. Então, com relação ao halal, certificações halal, você não vai conseguir, eu não vou dizer na totalidade, mas na sua quase totalidade, você precisa dar a certificação halal para poder exportar para a Indonésia, por exemplo. E quase tudo que você importar da Indonésia vai ter certificação halal. Então, uma via mão dupla aí. O que ocorre com os produtos da Indonésia é que, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro que já vem atravessando praticamente uma década, né, que o governo brasileiro vem tentando abrir a porta da exportação da carne para a Indonésia. Já houve exportação de carne para a Indonésia, numa cota que foi aberta provisoriamente. Então, você precisa certificar as plantas, por exemplo, dos frigoríficos com certificação halal, e para poder exportar. E ainda tem outros mais produtos que são subprodutos, por exemplo, de alimentos de proteína animal, por exemplo, que precisam ser certificadas e por causa da pandemia houve uma suspensão. Então, assim, o Brasil, por exemplo, é o maior produtor de carne halal do mundo e desenvolveu isso nas décadas aí que sucederam. E a Indonésia é o maior, será provavelmente o maior consumidor de proteína animal do mundo, primeiro pela população, hoje oficialmente está em 260 milhões, mas eu acredito que ultrapassa 300 milhões de habitantes lá. Então, quando você tem essa... E lá, por exemplo, não tem muita carne que não seja da Austrália e Nova Zelândia. O mercado brasileiro é um mercado que pode prover isso. Eu acho que é um mercado que pode baratear a carne para a Indonésia, porque hoje, por incrível que pareça, a Indonésia paga a carne halal mais cara do mundo, é vendida na Indonésia. E o Brasil tem como suprir isso e se tornar um produto extremamente competitivo no mercado bilionário e levar ainda vários outros fatores na decorrência da carne, você acaba levando subprodutos também, né? Então você consegue entender. Então é um mercado gigantesco. O que eu acho é que hoje em dia deu um pouco de desenvolvimento um pouco antes da pandemia, até antes da pandemia. A própria ministra Tereza Cristina aí, ela fez um trabalho muito legal junto ao governo indonésio, que já estava em andamento, na verdade, não é que proveu exclusivamente agora, mas ela conseguiu desenvolver um pouco mais, acelerou um pouco mais os processos, eu acho isso muito importante, mas ainda existem muitas dificuldades, eu acho, na minha opinião pessoal, que falta empenho governamental para que a gente consiga ter essa aproximação maior, entendeu? Eu acho que é um mercado muito bom para o Brasil e eu acho que a gente pode substituir alguns produtos que a gente importa de mercados como o mercado chinês, por exemplo, por produtos manufaturados da Indonésia. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acredito que o mercado indonésio e o Brasil, ele pode crescer exponencialmente. Só que precisa ter uma movimentação por parte dos nossos governos, tanto indonésio como brasileiro. Essas coisas que são criadas, essas dificuldades que tem, essas burocracias, porque a Indonésia é um país muito burocrático e o Brasil é um país muito burocrático, eu acho que precisa ter um pouco mais de boa vontade política para que a gente consiga desenvolver isso
com critérios que aproximem mais as duas nações, entendeu? Basicamente é isso. O que nós precisamos é de negócios. Quanto mais negócios nós fizermos, mais portas vão se abrir. E os mercados estão muito... Se você imaginar o mercado indonésio e o mercado brasileiro, nós passamos de 500 milhões de habitantes entre as duas nações. Então, é um mercado gigantesco. Poucos países ultrapassam 200 milhões de habitantes no mundo. São 6 ou 7 países que hoje ultrapassam 200 milhões de habitantes. E entre essas duas tem o Brasil e a Indonésia, que, na verdade, tem muitas similaridades, como é o caso da carne. Um é o maior produtor de carne halal do mundo, e outro poderá ser o maior consumidor de carne halal do mundo, proveniente do Brasil. Bom, Rafael, agora falando sobre oportunidades para o empresariado brasileiro, assim como já foi mencionado agora sobre esse setor de carnes, qual outra oportunidade também que o senhor identificou, já que o senhor é o presidente também da Câmara, né, de Comércio entre o Brasil e a Indonésia? Assim, Indonésia com o Brasil, eu acho que o primeiro passo por exemplo, nós somos grandes importadores de óleo de palma. A Indonésia é o maior produtor de óleo de palma do mundo. Então, o que ocorre? Eu acho que a princípio, a gente precisa usar os carros-chefes das nações, para que o mercado se expanda com maior facilidade. Posteriormente, eu acho que a gente pode entrar em vários outros segmentos. A Indonésia, nesses anos de Câmara de Negócios da Indonésia, eu já fiz vários tipos de aproximação com empresas de diferentes segmentos, desde a área de saúde até a área de alimentos, e por aí vai. Eu acho que é infinito, na verdade, o número de possibilidades de negócio que pode ocorrer entre as duas nações. Nós mesmos aqui na Câmara tivemos a oportunidade de fechar um negócio que acabou se tornando pessoal para nós, que é com relação a materiais de construção, um tipo de placa de fibrocimento que no Brasil não tem. Estamos desenvolvendo um negócio ainda com eles. Já tivemos a exclusividade deles e agora nós estamos desenvolvendo para o mercado brasileiro. Então, assim, é uma infinidade de oportunidades, tanto Brasil para a Indonésia, como a Indonésia para o Brasil. O que vai acontecer e o que vai barrar muito, eu acho, de negócios que não tem, é que, assim, existem muitos aventureiros no mercado. Então, às vezes, a empresa, não a empresa, às vezes, propriamente dita, mas às vezes seus diretores, algumas coisas, eles querem burlar, mais ou menos, as fases de negócio da Indonésia. A Indonésia, ela não faz negócio, assim, pela minha experiência pessoal, tá? Muito facilmente. Você precisa ter contatos constantes, demonstrar atividades que levem a isso, que você tenha alguma vinculação a esse segmento, para que eles tenham essa cultura de não abrir-se muito, porque a abertura deles é muito mais recente do que a nossa. Então, existe muita gente que, às vezes, ele fala, eu tento falar com uma fábrica lá na Indonésia e não consigo. Eu tento lá, eu ligo, eles falam, depois não respondem um e-mail. Então, assim, isso vem muito dessa mania que o brasileiro em si tem, né? Nós brasileiros temos um pouco desse hábito de achar que se resolve tudo muito en passant, né? Sem muito, assim, se aprofundar na coisa. E não é assim. Muito na Indonésia, eles têm muita barreira com relação a isso. Eles querem negócios, eles buscam negócios, mas eles buscam muita serenidade e, às vezes, eles não focam muito no negócio imediato. Eles focam tudo a longo prazo. Então, às vezes, você começa a iniciar um processo e esse processo, às vezes, você está pensando que vai demorar 2, 3 meses para se concretizar e ele vai atravessar um ano. E nós já tivemos várias experiências disso com outros segmentos, até com bolachas industrializadas na Indonésia, por exemplo. Não vou citar nome aqui por causa de uma marca específica, tá? E a gente trazia isso para o Brasil e iniciava um processo junto às grandes redes, e as grandes redes achavam, não, queremos um faturamento, que é uma coisa muito comum no mercado brasileiro, de produtos importados com 120 dias, e o mercado indonésio não aceitava isso, porque a política deles de negócios internacionais ainda não tem essa confiabilidade. Eles falavam assim, poxa, o cara não comprou nenhuma e está querendo, tudo bem, é uma rede nacional, é uma rede que tem bilhões de faturamento, mas espera aí, por que ele quer um faturamento imediato? Será que ele não tem condições de comprar um container? Eu escutei isso várias vezes, né? Então, assim, a gente tentava muito essa aproximação com grandes redes e percebeu que existia muita dificuldade nisso. Então, essas diferenças culturais negociais, vamos dizer assim, elas são muito pesadas. Então, elas acabam não permitindo o negócio acontecer. Mas eu acho que no decorrer, por isso que eu sempre falo, a gente tem que focar muito nos carros-chefes entre as duas nações.
o que já é possível entre uma nação e a outra e afunilar isso para que outros negócios que estão na margem disso possam ocorrer. Então, o tempo ele vai dando confiança, ele vai dando credibilidade e automaticamente você começa a ter um mercado muito mais amplo. Né? Certo. Muito interessante isso que o senhor trouxe agora, porque eu vejo muita similaridade com alguns outros países asiáticos, né? Então, assim, só para a gente entender e confirmar esse aspecto da parte cultural, então seria assim, além, claro, da burocracia que já foi mencionada, talvez a demora para se construir até fechar um negócio também é devido a essa cultura de construção do relacionamento. É correto? É isso mesmo? É isso mesmo. Certo. Rafael, agora, como a gente já mencionou que o aspecto religioso ele possui um importante papel na Indonésia, eu gostaria de saber sobre as mulheres nos negócios. Existe também alguma influência sobre esse aspecto? E como é essa situação atualmente? Quais as dificuldades e oportunidades que uma mulher estrangeira que seja empreendedora, ela teria numa negociação com os indonésios? Olha, esse é um aspecto interessante, porque eu tive algumas vezes anteriormente, eu sentia mais rigidez por parte da comercialização com mulheres lidando em negócio. Na minha última viagem em 2019, em novembro de 2019, foi antes da pandemia, eu percebi que já existia uma abertura maior. Então, houve, assim, várias empresas que eu estive lá em visitação, diretoras de grandes empresas estavam ocupando cargos e eram mulheres. Então, eu acho que isso está vindo com a abertura do mercado. No primeiro momento, não houve, né, lógico, essa influência tão nítida, mas a Indonésia já teve mulher também presidente da República. Então, eu acho que isso é interessante, porque não é uma coisa assim tão nova, embora, lógico, o aspecto religioso tem... É que a gente normalmente pensa muito no islamismo, às vezes a gente pensa muito nessa ala mais radical, né? Mas existem... eu não chamaria de segmentações religiosas, mas não tão severas que permite com que a mulher tenha mais acesso. Então, assim, a Indonésia... na minha última visita, percebi que essa abertura com a mulher está muito maior. Agora, a relação Brasil-Indonésia, eu acho que não vai pesar tanto a mulher ser brasileira ser consumidora, vamos dizer, exportadora ou uma importadora de produtos da Indonésia. Exatamente por causa dessa abertura que está ocorrendo. Então, acho que vai começar a haver uma facilitação, uma abertura maior no decorrer do tempo e da convivência com que vai ter. No Brasil é muito comum a gente ter mulheres em altos cargos de direção. Lá, eu assim, me surpreendi na última viagem, tive contato com algumas mulheres que estavam presidindo negócios lá. Eu achei muito interessante, porque elas estavam muito à frente dos negócios, e isso é muito legal, porque dá uma diversidade com relação à negociação, e existe uma sensibilidade diferente, às vezes, um olhar diferente com relação à mulher aos negócios. Então, acho que é bem tranquilo. Não vou dizer para você que é 100%, porque dependendo da região com que você estiver. A Indonésia é aquela coisa, a Indonésia é muito diversificada. Você tem lá reinos, tem áreas que são religiosas, que é a religião que comanda, na verdade, por mais que não seja oficial, mas a lei religiosa é mais severa e que comanda a região, e outros lugares que são mais abertos. Então, por exemplo, você vai falar em Jacarta, você vai estar com uma coisa muito mais internacional do que qualquer outro ponto da Indonésia. E lá é muito aberto. Então, assim, você não vai ter dificuldade de lidar lá e ter mulheres presidindo negócios. Agora, você vai ter outras regiões. Eu não vou citar regiões, porque é uma coisa, às vezes, parece que você está segmentando. Eu não gosto de citar nomes de regiões, né? Mas tem regiões que você não vai ter mulheres nessa posição. Vai ser muito difícil você lidar com mulheres nessa posição. Talvez elas até estejam trabalhando, mas não na posição de liderança. Mas eu acho que o tempo vai conquistando isso. Eu acho que o relacionamento cotidiano, o relacionamento interino, e isso também, você vê, emprega-se também aos homens, tá? É que a mulher, a gente está falando da mulher, né? Mas os homens, por exemplo, é o que eu falei, a construção da confiabilidade
e do mercado brasileiro ser diferente do mercado indonésio, também é necessária essa construção com relação ao tempo e confiabilidade. Isso que vai trazendo. Então, a confiabilidade, ela vem com o tempo. E a mesma coisa acontece com relação às mulheres. Só que com as mulheres, obviamente, até uns anos atrás, era muito difícil você ver uma mulher numa posição de líder, de líder de uma empresa, de presidente de uma empresa. Hoje já não. Hoje você já consegue ter esse acesso, vamos dizer, elas já conseguem ter esse acesso a essas posições no mercado. Então, está dando uma boa melhorada. Agora, uma curiosidade em relação à língua. Por exemplo, uma empresária brasileira falando o inglês, ela conseguiria desenvolver ali um fechamento de negócio, uma negociação. E uma outra questão também, ela numa mesa de negociação, seria de bom tom ela usar a burca, ou isso não é necessário se ela não for muçulmana? Não, assim, com relação à religião, tá? Burca não é uma coisa que eles vão exigir de estrangeiros. Isso, mesmo em regiões que não sejam, o que acontece é que ela vai ter mais dificuldade de lidar em algumas religiões, em algumas regiões, vai ser mais difícil ela lidar com o negócio, mas não vai ter exigência de burca, não. Pelo menos não que eu conheça até hoje, nenhuma mulher precisou usar burca na Indonésia, estrangeira usar burca na Indonésia. O que ocorre é que, assim, o inglês, vamos falar do inglês, né? O inglês, apesar de muito falado na Indonésia, ele não é tão querido como os brasileiros fazem com o inglês a nível de outros países. Se você consegue, eu acho assim, se você vai lidar com a Indonésia, e isso é uma opinião pessoal do presidente da Câmara de Negócios da Indonésia Brasil, eu falo assim, é importante você aprender o idioma. Primeiro porque você demonstra respeito. E eu acho que respeito é uma coisa que vai abrir portas para você na Indonésia. Então, se você conseguir fazer um curso de idioma indonésio, mesmo que seja o básico, para você ter uma noção de introdução, de conversação, mesmo que depois você vai ter que fluir para o inglês porque você não domine o barraco indonésia, eu acho que é legal. Isso, e não é uma coisa de outro mundo, entendeu? Não é uma língua tão complexa, é uma língua que dá para a pessoa aprender com facilidade e ninguém está esperando que você chegue lá na Indonésia falando fluentemente, assim, sem erro, sem nada. Eu mesmo falo várias coisas com erros, às vezes, e vira até umas brincadeiras. Então, assim, mas eu percebo, pela minha experiência com a Indonésia, em todos os lugares que eu frequentei, o falar a língua mudava o ambiente de negócio. E isso é muito importante, porque, por exemplo, eu fiz visitações em indústrias farmacêuticas na Indonésia. E toda vez que eu era recebido nessas indústrias farmacêuticas, através de uma mulher que é presidente de um grupo de indústrias farmacêuticas lá, que é uma amiga minha, e ela me mandava visitar uma fábrica, eu chegava lá, os diretores iam me receber, e eles começavam a falar inglês. E eu falava assim, não, pode falar indonésio, que eu compreendo indonésio, e só não dá risada quando eu errar, e vamos conversando, e vamos não sei o quê. O ambiente se tornava muito mais aberto, entendeu? As visitas fábricas, as visitas técnicas, tinha um outro tom, ficava muito mais descontraído e as pessoas estavam muito bem. Então, assim, não é que o inglês, por exemplo, se você ligar, vai acontecer muito isso, e eu ouço muito isso, de pessoas que ligam na Indonésia falando inglês, tentando falar com empresas, às vezes até de médio para grande porte, e não consegue uma pessoa que fala inglês lá naquela indústria, ou quando tem alguém, a pessoa não consegue desenvolver um bom relacionamento pela dificuldade do idioma. Por quê? Apesar de muita gente lá na Indonésia falar inglês, não é uma coisa de tão bom tom como é utilizar a língua deles mesmos, entendeu? Então, assim, eles gostam muito dessa coisa de você mesmo falando não fluentemente, mas falando o idioma deles. Eles gostam muito. Isso eu percebo no indonesiano, e além do respeito, existe assim um esforço. Então, esse esforço é muito, como eu vou falar, muito aceito por eles. Então, eles abrem muitas portas. Isso é muito importante. Então, o inglês não vai te impedir, o não falar indonésio não vai te impedir de não fazer negócio, de deixar de fazer negócio, mas também não vai te facilitar. Se você, lógico, você vai comprar óleo de palma são empresas multinacionais que exportam quase tudo. Então, assim, vai ter uns setores inteiros falando inglês para você.
Mas, por exemplo, se você encontrar lá uma indústria de móveis, que talvez seja uma indústria de médio porte e que esteja exportando para países mais no grupo ASEAN, se você for levar o inglês, talvez você tenha muita dificuldade de fechar negócio, por causa exatamente disso. Então, e outra coisa que os indonésios buscam muito, e isso é muito importante as pessoas saberem, é referência. Então, às vezes, eles perguntam assim, eu não vou fazer propaganda da Câmara aqui, está parecendo que nós estamos fazendo propaganda, mas essa referência de negócios com pessoas que já fazem negócios ou com entidades que tenham representatividade, que sejam conhecidas, isso é muito importante também, porque, diferentemente de muitos outros países, que nós já lidamos com comércio exterior, temos de passar a mão no telefone, ligar e às vezes conversar e papapá e fecha negócio, na Indonésia existe um pouco de refração com relação a isso. Muito obrigada pela presença, Sr. Rafael Wong. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, então aguardem e assistam a continuação dessa nossa conversa com o Rafael Wong, presidente da Câmara de Negócios Indonésia-Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais. Compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre temas e países que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do nosso Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!